Nós vamos aí para Josué, capítulo 6. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Nós estamos falando aqui sobre a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. O capítulo 6, vamos ler do verso 9 em diante. Aliás, do verso 8 em diante aí, de Josué capítulo 6. Só está abrindo meu estudo aqui, para nós estarmos acompanhando. A igreja pode ler comigo? E assim foi. Versículo 10. Versículo 11. Glória a Deus por isso. Versículo 12 até o 14. Pois bem, meus irmãos, oremos. Pai, te damos graça pela tua palavra e pedimos ao Senhor nesse momento que use essa palavra de uma forma poderosa para alimentar a nossa alma, para nos instruir, para nos fortalecer, para o bom andamento da nossa caminhada, da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos numa trajetória da nossa caminhada espiritual, e nós vemos algumas coisas importantes. Falamos aqui, terça-feira passada, sobre a importância da disciplina e da ordem na caminhada com Deus. Foi o tema que nós usamos aqui, terça-feira passada, para estarmos trazendo nesta caminhada que nós estamos, na jornada que nós estamos, a direção de Deus sobre nós, e falamos sobre a disciplina, que está o versículo 8 e 9, voltando ali um pouquinho, a maneira que Deus usou eles. Volta aí para mim, versículo 8, por favor. Dentro desta jornada, desta caminhada, a Bíblia diz que como Josué dissera ao povo, e aí nós falamos sobre os 7 sacerdotes, levando as buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram, tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E o versículo 9 mostra que os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando
e tocando as buzinas. Nós falamos sobre isso, a importância da nossa disciplina na caminhada, na nossa vida cristã. Irmãos, tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com disciplina, de acordo com as instruções da palavra de Deus. Às vezes, como eu estou dando esses avisos e falando aqui para os irmãos, às vezes para alguém pode até parecer enjoeira, mas a igreja do Senhor, ela caminha sob disciplina. Há muitos anos atrás, eu ouvi a missionária Ruth falando sobre os seus pais e tudo, e algo importante que sempre dizia, que até na nossa bandeira tem, né? Ordem e progresso. Na nossa vida, em tudo que nós fazemos e não temos disciplina, ou não andamos segundo as instruções, a tendência é uma hora a gente quebrar a cara, entrar por caminhos tortuosos, seja na lei do trânsito, seja na vida familiar, seja em todas as áreas da nossa vida, do nosso ministério, da igreja do Senhor. Se não houver disciplina, essa disciplina, tanto ela pode ser em relação aos cultos, aos trabalhos, como também as pessoas que agem de forma errada e precisam de passar pela disciplina, pela prova. E a igreja do Senhor, ela é instruída em todo o tempo, todas as cartas que nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e as cartas que nós lemos ali, as instruções para como que a igreja deve ser conduzida. Paulo fala sobre a ordem no culto, até sobre línguas estranhas na hora do culto. Ele fala da maneira que deve comportar quem profetiza, um falando, depois quando um cala, se for 3 profetas que Deus for usar naquela noite. E às vezes eu fico observando, porque as pessoas postam muito isso, olham para isso, alguns cultos que não têm disciplina, vai na hora do culto, tira as cadeiras para rodopiar, para fazer um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Outros, até mesmo, nós vimos aqui no curso que nós aprendemos acerca da palavra de Deus, de instruirmos a igreja do Senhor, a prioridade da palavra. Então, tudo que nós formos fazer, em especial na nossa caminhada cristã, a coisa mais triste que tem, irmão, é um crente indisciplinado. Indisciplinado. Às vezes o pastor dá uns avisos como esse de hoje, porque é necessário, mas se todos nós conscientizarmos, a gente não precisava perder tempo com esses avisos, ou com chamar algo para estarmos na posição que Deus quer. E da mesma forma o Senhor disse para eles, falamos sobre Jericó, o tamanho do muro, o poder, como eles eram vistos como algo invencível. Falamos sobre o nosso Deus, que não é só o Deus que abre o mar, não é só o Deus que realiza, fazendo uma água doce, amarga se tornar doce, mas falamos que nós servimos um Deus todo-poderoso, que não tem estrutura, que não tem Jericó, que não há muralhas, que Deus não possa lançar por terra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E na nossa caminhada, é a ordem. Irmãos, veja a vida de um crente bem ordenado. Um crente que tem a leitura da palavra como algo prioridade na sua vida. Um crente que tem como prioridade a oração na sua vida. Um cristão que tem como prioridade dar bom testemunho de cristão, de ter compromisso com as coisas de Deus, com aquilo que é colocado em sua mão, faz toda a diferença a vida de um crente que ordena bem a sua vida, ordena bem a casa, ordena as suas finanças, ordena os seus horários, porque Deus nos dá, irmão, somos nós que precisamos colocar em ordem a nossa vida.
a nossa vida. E muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Mas quando a gente vai olhar um pouquinho, irmãos, a gente consegue tirar um tempo para orar, tirar um tempo para ler a Bíblia, e nós precisamos de entender isso. Irmãos, é inadmissível nós passarmos uma semana e a nossa Bíblia em cima de um estante empoeirando. Ou às vezes a gente nem sabe aonde está. Ou às vezes a gente tem que postar no grupo que alguém esqueceu na igreja e nem sabe aonde largou. É uma coisa muito séria na nossa vida. E por que a gente está enfraquecendo espiritualmente? Por que nós estamos comendo bolotas que estão sendo oferecidas? Porque nós não estamos colocando em ordem a nossa leitura bíblica, a nossa vida. Irmão, às vezes a gente fica o dia que Deus deu no celular e não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Eu falo isso por mim, pela minha casa, pela minha família, começando da minha casa. Nós precisamos ordenar a nossa vida. A nossa vida. Nós precisamos tirar o nosso tempo de oração para Deus. Não é a oração do prato de comida, não. Embora nós temos que ser gratos, fazemos a oração, agradecemos, mas é a oração de intimidade. Então, o que a gente vê nesta caminhada? Tinha uma arca, tinha sacerdote, tinha soldados bem armados, para poder rodear aquela cidade. A coisa não foi bagunçada, não foi Josué, pega uma meia dúzia aí e dá uma rodada na cidade. Não, Deus instruiu de uma forma muito ordeira. Irmãos, o nosso Deus, Ele é ordeiro. Até no nosso culto de adoração, Deus é ordeiro. Deus não atrapalha. Tem gente que acha que Deus atrapalha culto. Não. Deus, Ele é ordeiro. Quem atrapalha o culto, tenta atrapalhar o culto é o diabo. Mas Deus não. Deus é ordeiro. Ele fala conosco. Ele usa os seus instrumentos. A maneira de Deus falar, a forma de Deus falar é de uma forma muito séria. Tem muita gente brincando com a arca de Deus, a presença. Tem muita gente brincando, irmão, naquilo que Deus entregou, que é o sacerdócio. Mas o Senhor mostrou aqui que há uma ordem. E quando nós colocamos em ordem, é igual quando nós estamos aqui na casa do Senhor. Esse momento, irmão, nós viemos para cultuar, e não é um Deus morto, mas é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que assassa ardia e não se consumia, e Deus dizia a Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar aqui é santo. Por que era santo? Porque faiscava ali? Não, porque a presença de Deus estava ali. Um pouquinho de retorno, irmão. A presença do Senhor estava ali. Irmãos, a presença de Deus está conosco. Eu disse aqui terça-feira e repito. Irmãos, nas reuniões que nós fizemos aqui, irmãos, Jesus tem liberdade para curar. O médico disse, não tem mais jeito, mas o crente fala, eu vou para a casa do meu Senhor, porque eu sei aonde eu receber a minha vitória. Alguém olha e diz, olha, essa Jericó não vai cair, mas você vai dizer, eu vou estar na instrução da ordem, da palavra do meu Deus, porque o Senhor me dará vitória. Mas é colocando em ordem. Jesus está voltando, gente. Jesus está chegando. E nós temos que colocar a nossa vida em ordem. Não é tempo da gente vir para a igreja para brincar de ser crente. Não é tempo da gente fazer de conta que estamos fazendo a obra, que estamos adorando, não. O Senhor está dizendo, é na ordem, é sacerdote andando, é trombeta tocando, ramande canta labaçu de comanaia, é armados andando e rodeando em volta de Jericó. Aleluia! E olha que coisa linda, os armados iam adiante. Irmãos, olha como Deus é ordeiro. O Senhor diz, quem está armado, vai adiante. Vai adiante. E é por isso que as nossas armas não são armas carnais. Irmão, você já pensou se a gente colocar na frente da obra do Senhor os carnais? Quem não está armado para a peleja? Desconcertados? Não tem Jericó que vai por terra. Não tem batalha ganha. Mas aqui estavam aqueles que estavam armados. E a Bíblia diz, e os armados iam adiante dos sacerdotes.
Irmãos, a igreja precisa de gente armada. Não é com as armas carnais que estão usando aí fora, não. Com armas espirituais. É o obreiro lá na porta armado, cheio do Espírito Santo. Quando o inimigo chegar naquela porta, ele tem poder, ele tem autoridade de Deus sobre a vida. Ele não precisa chamar a pastora aqui para expulsar demônio, não, porque ele está cheio do poder de Deus. Ele está armado, ele mesmo diz, sai, sai. Armados, preparados. E quantas vezes nós vemos aqui, eles iam adiante. Quem está armado, irmão, é corajoso. Crente que está com a vida no altar, com jejum, com oração, prontos. Depois vinham os sacerdotes, os que iam tocar as buzinas. Irmãos, isso aqui fala de lideranças, de homens de Deus que estão na frente do trabalho do Senhor, de obreiros preparados. Irmãos, esse altar tem que fumegar, porque a gente entende que esses homens que sentam aqui em cima são homens santos, cheios do Espírito Santo, passa luta, passa tribulação, mas escolheram servir o Senhor. Eu, como pastor, tenho que estar com a vida no altar, irmão. Colocar a vida no altar para que Deus tenha misericórdia primeiro de mim e depois de vocês. E aí, ele disse, eles vão. E aí na retaguarda está vindo a arca. Quando a gente obedece, irmão, o Senhor vai trazendo tudo o que a gente precisa. A presença está indo lá. Mas ele estava dizendo, primeiro posiciona. Deus está falando conosco nesta noite, coloca as coisas em ordem primeiro, e a minha presença vai com vocês. Ramande cantas tu de comanaia. A vitória chegará na tua vida, a vitória chegará no teu lar, aleluia. Glória a Deus por isso, a vitória chegará nesta casa de oração, aleluia. Aí o versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. O povo caladinho. Ou seja, o que isso nos traz importante para a nossa caminhada e principalmente para a igreja? Irmão, quando Deus dá direção, como Ele deu para Josué, o povo tem que obedecer. Não tem que ficar com falatórios. Às vezes a gente vê alguma coisa e começa aqueles falatórios, né, pastor Isaías, desnecessário, até dentro de casa. Deus dá uma instrução para o marido, um homem de Deus, na oração. E cabe à esposa unir, os filhos submeterem e dizer, olha, vamos obedecer. E o pai vai dizer, nós vamos fazer desta maneira. Na hora certa vocês vão fazer a parte de vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa é quando nós estamos obedecendo à voz de Deus. Irmãos, só fala quando Deus te mandar. Não gasta saliva com coisas que Deus não mandou você falar, com coisas que Deus não mandou você estar falando. Eu penso se eles abrissem a boca, presbítero, tinha alguém dizendo, mas que caminhada demorada, hein? Meus pés já estão cansados. O Senhor disse, é caladinho. Não é para dar grito. Ou às vezes, irmão, alguém muito eufórico, maestro, poderia começar a gritar antes da vitória. Antes da vitória. E o Senhor disse, vão marchando. Agora, entra na história, irmão, com os teus olhos espirituais. Imagina a cena, os armados andando, os sacerdotes, a arca e o povo vindo atrás, calado, mas dizendo, dentro do seu coração, a muralha vai cair. A vitória chegará. Deus está conosco, Ramande cantas tu de covas nébia. A coisa vai mudar, nós vamos passar, Jericó não vai nos impedir, porque a promessa está depois de Jericó, aleluia. A batalha foi o Senhor quem nos deu as estratégias. Irmão, quando nós estamos na direção de Deus, tem estratégia chegando para a tua vida.
Tem estratégia de Deus para vencer essa luta, esta batalha, esse problema impossível aos teus olhos, mas as instruções do Senhor te levará à vitória. As instruções do Senhor nos levará à vitória. Versículo 11. Põe para mim aí o 11, meus irmãos. O 11. E fez a arca do Senhor, rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Alguém lembra quantas voltas que eram para dar? De uma vez? Irmão, você pôs a coisa em ordem. Você está na caminhada obedecendo a voz de Deus, mas a hora é de Deus. Tem hora que Deus diz, agora vamos para o arraial. Vamos esperar essa noite passar. Porque quando o dia clarear, amanhã tem outra volta. Aleluia. Às vezes a gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, e começamos dizendo, mas a gente já está aqui mesmo, por que a gente não dá mais uma volta? Para que a gente vai esperar 7 dias? Você já viu aquelas pessoas que querem passar na frente da ordem de Deus? E a coisa desanda? A coisa desanda? Porque quer passar na frente. Eu me lembro da minha avó fazendo sabão com tripa, com aquelas coisas tudo que fazia antigamente. E quando estava ali, ela não gostava que ninguém fosse lá perto do forninho dela, lá do fogão de lenha. Quer dizer, tem gente que chega aqui só de olhar desanda. Diz, mas o que você pôs? Mas está bonito demais. Aí perdia o sabão, desandava. Eu lembro dela falar isso. E tem coisa na nossa vida, irmão, que quando a gente não obedece à direção de Deus, a coisa vai desandar. Aprenda a esperar. É 7 voltas, é 7 voltas. É no tempo dele, da forma dele, da maneira dele agir. E aí o Senhor disse, agora a arca já rodeou uma vez, vieram ao arraial, vamos passar a noite no arraial. Irmão, você quer vitória? Fica no arraial. Dê a volta, faz o que Deus mandou, mas volta para o arraial. Porque no arraial tem descanso. No arraial tem a coluna de fogo. No arraial tem proteção. No arraial tem o Senhor guardando o arraial. Aleluia! Não queira fazer as coisas fora do arraial. Espere. Eles deveriam voltar ao arraial até a hora que Josué dissesse, vamos rodear de novo. Vamos para a segunda volta. Aleluia! Tem muita gente querendo vencer as coisas, mas não quer estar no arraial. Passe a noite no arraial. A noite é comprida, a noite é escura, a noite é difícil, mas é no arraial que tem a proteção de Deus. É na presença dele que tem vitória, meu irmão. Aleluia. Versículo 12. Depois Josué se levantou e os sacerdotes. Ei, irmão, está fácil levantar de madrugada, está fácil levantar nem 8 horas para vir para o ciclo de oração. Que dirá de madrugada? Sabe o que acontece? Nós, seja eu pastor, seja você obreiro, seja você mãe, pai, líder da sua casa, somos nós que temos que posicionar cedo, na brecha. Ele disse, levantou de madrugada, e os sacerdotes, tudo prontinho, a arca do Senhor já estava lá. Aí começa o versículo 13. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro, eu falei até sobre as buzinas do chifre de carneiro, quando era usada, para que eram usadas, diante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor.
sacerdote ia andando e tocando as buzinas. Sabe o que isso me ensina, irmão? Primeiro, fé. Segundo, perseverança. E terceiro, cada um na sua posição. Cada um no seu lugar. Eu vou começando da família. Irmão, quando a mulher assume o lugar do homem, a coisa desanda. E da mesma forma, o filho tem que tomar a providência porque os pais não tomam. Está fora do lugar. Na obra de Deus, da mesma forma. Cada um, irmão, a gente precisa de entender isso. Às vezes, a gente tem tantos problemas na igreja, porque as pessoas querem fazer aquilo que não é delas fazerem. Deus chamou cada um para uma função. Função. E às vezes, alguém está sobressaindo em algo, mas dizendo, eu tenho que carregar essa arma pesada, eu tenho que carregar tudo nos ombros. Sacerdote, só com a buzina. Às vezes não é assim que a gente abre essa boca abençoada para murmurar, para reclamar de algo. Irmã, se Deus te colocou numa posição, seja na sua casa, irmãos, no seu local de trabalho, na igreja do Senhor, fica na posição que Deus te colocou. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus não vai te cobrar a posição que eu estou aqui, não. Deus vai cobrar de mim. De mim. Deus vai cobrar de quem Ele colocou. Fica na posição. Às vezes a gente não tem nada a ver com a vida do outro, irmão. Quer mandar na casa do outro. Quer dar palpite azedo. Quer virar a cabeça da mulher, a cabeça do marido. Fica na posição. Às vezes a gente não está dando conta nem da nossa casa, quer cuidar da casa dos outros. A gente não está dando conta nem da nossa vida, irmão, a gente quer cuidar da vida alheia. Fulano tinha que fazer assim, ciclano tinha que fazer, e você? A gente precisa de parar e olhar para nós. Se cada um de nós, por isso que na ceia diz, examine o homem a si mesmo. Cada um na posição, irmão. Quando cada um está no chamado de Deus, na posição que Deus coloca, tem vitória garantida. Vitória garantida pelo Senhor. Aleluia. E eles iam andando e tocando a buzina. A eles foram dadas esta ordem. Andando e tocando. Os armados, e vinha a arca atrás, a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade, no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Fizeram a mesma coisa, obedeceram a mesma ordem, e assim fizeram 6 dias, conforme o Senhor havia ordenado. Versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes, a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: agora é a hora do grito. Agora é a hora da vitória para o agir de Deus. E aí Josué diz para o povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Irmãos, imagina o povo rodeando,
tudo calado, mas eles estavam preparados, dizendo uma vez, 2 vezes, outra vez, 6 vezes. Quando foi no 7º dia, eles disseram: hoje é o dia do grito da vitória. Irmão, espera o tempo de Deus, porque vai chegar a hora de você dar o grito da vitória. Vai chegar o momento, Ramande cantas tu de colmanaia, do Senhor ordenar e dizer: agora minha serva pode gritar, pode adorar, pode glorificar, pode anunciar, porque eu estou na frente e vou dar a vitória. Vou agir na causa. Versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Veja a outra estratégia aqui. O que o Senhor estava dizendo para eles? O que vocês virem lá, vocês não mexam. Cuidado, não é desta maneira. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Olha o que o Senhor estava dizendo aqui. Vocês vão entrar lá. A cidade é forte. Lá dentro tem muita coisa para chamar a atenção de vocês. Mas é maldito. Não é para vocês mexerem. Não é para vocês pegarem. Irmãos, isso aqui fala da santidade e a reverência diante da presença de Deus. Às vezes, nós estamos indo tão bem, tão direcionados, mas tem Jericó por aí querendo chamar a nossa atenção, fazer a gente pegar o que é maldito, o que é anátema, o que o Senhor não tem nos dado, o que o Senhor não tem mandado. Deixa eu abrir aqui, tem uma partezinha importante para nós aqui. Por que o Senhor dá esta ordem? Primeiro, por causa da obediência. Eu imagino tanta coisa bonita que eles viram dentro daquela cidade. Mas um olhava para o outro e dizia: Deus disse, não toca, não é para pegar, não é nosso, não é para fazer. E eles diziam: vamos obedecer. O outro dizia: eu também vou obedecer, eu não quero maldição na minha vida. Eu não vou levar maldição para o arraial. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Não leve maldição para o teu arraial. Não traga maldição para este arraial. Deus disse: não é não. Você não precisa das coisas de Jericó, porque para a terra que vocês estão indo, mana leite e mel. Aleluia! A gente não precisa das coisas desta Jericó, irmão. Há uns céus, um dono que comanda tudo, e tudo que eu e você precisamos, tem janelas sendo abertas para derramar sobre a nossa vida, e a gente não precisa de trazer maldição, trem maldito para dentro do nosso arraial. Não precisamos. Isso aqui fala de fé, de perseverança. Pastor, mas todo mundo está fazendo, mas eu não faço. Tem até obreiro pastor fazendo, mas eu não faço, porque eu decidi obedecer. Ah, irmã, tem nada a ver na sua casa, mas eu não trago, porque a minha casa é do Senhor. Tem nada a ver se assistir isso, não, irmã. Na minha casa não entra, porque a minha casa é santa. Na minha casa não entra. Na minha casa não é bagunçado. Esses dias uma irmã conversando comigo, dizendo que o filho arruma lá uma namorada, e diz: mãe, ela veio dormir aqui em casa. Ela disse: aqui em casa não.
Ela vai dormir na casa dela, na minha casa não aceita essas coisas. E tem que ser assim, pastor Isaías. A gente está aceitando um monte de coisa para agradar a filha e trazendo maldição para dentro do arraial, irmão. A gente está aceitando amigos ir para nossa casa e levar coisas anátema, para desagradar. A casa é santa. Se chegar aqui tem que andar conforme a carruagem aqui. É casa de crente. É casa de homem de Deus. É casa de mulher de Deus. Esse aparelhinho aqui, ó, não é para homem adulterar e mulher ficar conversando fiado e mostrando coisas erradas, não, irmão. A gente viu um pastor esses dias da Assembleia de Deus perder a chefia dele dentro de uma convenção, ter que entregar uma igreja sede. Está lá no YouTube, está escancarado para todo mundo ver, porque mandou foto nudes para a própria esposa. Se está acontecendo alguma coisa no casamento, chama esse marido e essa mulher, conserta a vida íntima de vocês, conserta as coisas, mas não fica mandando essas coisas. Irmãos, trazendo maldição para o arraial, não entra só um capeta não, ele chama mais uns 7 para entrar lá dentro, e depois para sair, haja oração. Tem demônio, irmão, que não vai sair expulsando não, é consertando, é fechando brechas, é não dando lugar para as coisas. E Deus está nos chamando para isso. Deus nos levanta para uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa. Santidade convém à casa do Senhor. É santidade, meus irmãos. Ah, pastor, tem muita, não importa, irmão, vamos santificar a gente. Porque sabe quando a trombeta tocar? O fulano que falou para você que não tinha importância, ele não vai te levar para o céu, não. Quando você estiver lá com a vida destruída, ele não vai te visitar e jejuar e orar para Deus restaurar, não. Aquele colega ímpio que fez seu casamento acabar, não vai lá te ajudar a restaurar, não. Não, irmão. Por isso, fica na santidade. E diga, eu estou passando por Jericó. Mas esse negócio de pegar a maldição e levar para o meu arraial, negativo. Eu estou vivendo neste mundo. O mundo é de trevas, o mundo jaz no maligno, a coisa está terrível, tem muita gente crente caindo, mas eu decidi, no meu arraial não vai levar maldição. E a gente precisa se posicionar. Às vezes alguém até diz, o pastor é careta, ele porque não sabe, eu estou querendo ganhar. Paulo disse que fez de fraco para ganhar os fracos. Paulo disse, eu pequei para alguém que é pecador salvar. Ele não falou isso. Nós precisamos de entender isso. Irmãos, e quantas vezes as pessoas não aceitam. Tem casa, até de parente seu, vai falar para ele, eu vou fazer uma oração que eu disse. Não, na minha casa não. Aí chega lá na casa da gente, a gente não diz, vamos orar? Não vou orar não, porque fulano não gosta de crente. Irmão, se ele foi na casa de crente, ele tem que saber que lá na casa de crente tem oração. Lá na casa de crente, tem suco, não é cachaça não. Lá na casa de crente, tem coisas consagradas. Porque nós somos do Senhor, e tudo que tem, irmão, é do Senhor. Eu tenho a minha casa. Irmão, tudo é do Senhor. Se tiver alguma coisa que não presta lá dentro, eu digo, Senhor, me revela. Eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero isso na vida dos meus filhos. Eu não quero isso para a minha vida. Por isso, nós precisamos de atentar. Irmãos, Deus quer operar no nosso meio. A igreja precisa de entender isso. Não é só a igreja que não. É a igreja do Senhor na terra. Aí a gente começa a dizer, mas Deus não opera, a igreja está orando, por que as coisas não acontecem? Porque às vezes, irmãos, nós estamos trazendo essas coisas malditas que Deus disse para a gente não mexer com elas, largar lá. Deus tinha um plano para aquilo ali. Vamos no verso 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro irão. Irmão, Deus sabia que se aquele povo ficasse com aquelas coisas, loguinho tinha um ídolo. Eu acho interessante, pastor Isaías, eu até sempre dou uma risada quando eu leio esse texto da Bíblia. Quando Moisés vem, Deus diz, desce lá, Moisés.
que o povo está terrível lá embaixo. Até um bezerro de ouro tem lá embaixo. Aí quando Deus chega, eu ri dessa parte, pastor Valdir, não aguento. O Arão fala assim, eu não sei, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro aí. Que mágica, né? Né, pastor? Que mágica, pastor Washington. Você joga um pedaço de ouro e já sai lá um trem pronto? É claro, irmão, que eles fizeram a moldura. Eles imitaram o Egito. Eles imitaram. Mas sabe qual é o problema? É que a gente não quer assumir que a gente fez algo que desagradou o Senhor. E a gente quer pôr culpa no fogo. Quando não tinha ninguém para culpar, Arão culpou o fogo. Joguei lá. E já nasceu esse bezerro. O fogo deu a luz nesse bezerro. Gerou rapidinho. Mas o Senhor disse, quando vocês olharem lá e tiver prata, e tiver ouro, e tiver vasos de metal e de ferro, é para quem isso aí? Que ele disse, irmãos? Consagradas ao Senhor. É de quem? É do Senhor. Aleluia. Tem coisa, irmãos, que não mexe não, é coisa do Senhor. Deixa essa prata aí que é do Senhor. Deixa esse vaso aí que é do Senhor. É consagrado para o Senhor. Tem gente querendo mexer naquilo que é de Deus. Tem gente querendo mexer nos vasos que é de Deus e achar que o vaso é dele. Não, irmão. Achar que aquela prata, aquele ouro, aquele valor. Não. Tem gente achando que é o dono da igreja. Que compra e vende e faz do jeito que ele quer com as ovelhas. Irmão, é consagrado ao Senhor. Tudo que tem nessa casa aqui, ó, é consagrado ao Senhor. Desde essas cadeiras, tudo que a gente compra, o microfone a gente consagra para o Senhor. Isso aqui não é meu, não. Eu sou o pastor da igreja, eu não tenho direito de chegar aqui, fuçar na assistência social e levar o que eu quero. Ir lá na tesouraria e pegar o dinheiro que eu quero. A coisa não funciona assim não, irmão. Tem coisa consagrada ao Senhor, e ai de quem mexer no que é consagrado ao Senhor. É consagrado ao Senhor, teu dízimo é consagrado, as tuas ofertas são consagradas, o seu trabalho é consagrado, os dons que Deus te deu é consagrado, é do Senhor. Tem coisa que é de Deus, e o que é de Deus ninguém pode mexer, aleluia. Ele disse, irão para o tesouro do Senhor. Irmão, alguém te entregou algo que é para a casa do Senhor, não gasta não, entrega, é da igreja, é de Deus, foi para a igreja. Se alguém chegar lá em casa e dizer, pastor, toma esse dinheiro aqui, a minha primeira obrigação é dizer, esse dinheiro é para quem? É para mim ou é para a igreja? Pastor Jorge falou que um dia o camarada, uns irmãos deram para ele, e não avisou o frango. Já contei isso aqui, ele também já contou. Naquele tempo dizimava o frango. E aí, ele não sabia, porque ele não perguntou, ele achou que era para ele. Comeu o frango. Aí no dia da ceia tem um relatório. Irmã Maria, um frango. Irmão José, um saco de arroz. Irmãos, ficou alguém por esquecimento que a gente não leu aqui, o irmão levantou. Eu dei um frango, irmão, não está aí. Irmão, para quem que você deu esse frango? Para o pastor Jorge. O pastor Jorge falou, irmão, mas esse frango, você não falou nada, eu achei que era para mim. Quanto que custa esse frango, irmão? Custa tanto. Ele tirou do bolso e falou, está aqui, irmão. Longe de mim pegar o que é do Senhor. É, irmão, é assim. As coisas do Senhor. Deus mandou você dar a oferta para o missionário, para fazer a obra missionária, entrega, é R$100 que Deus mandou, é R$100, não tire 90 para tentar fazer alguma outra coisa, não, é do Senhor, é do Senhor, e o Senhor disse, não pegue não, vai para o meu tesouro, versículo 20, gritou, pois, o povo tocando o sacerdote e as buzinas,
E sucedeu que, quando ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Irmãos, quando nós obedecemos, quando a casa obedece, quando a igreja obedece às diretrizes de Deus, os muros cairão por terra. As muralhas vão cair por terra. As fortalezas vão ter que cair por terra. Demônios vão ter que bater em retirada. Porque quando o Senhor dá ordem do grito, da peleja, não tem muro, não tem barreira, não tem inimigo que permanece de pé. Faça as coisas do jeito de Deus, da maneira de Deus, e você vai ver a muralha cair por terra em nome de Jesus. Vamos ser unidos, vamos estar unidos nesse propósito, e nós vamos ver, irmão, se Deus abençoar essa igreja, a sua família vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, seus negócios vão ser abençoados. Se Deus usar os obreiros, você vai ser abençoado. Deus usa a orquestra, você é abençoado, é fortalecido, é edificado, é renovado pelo poder do Espírito Santo. E para que a gente vai ficar aí, querendo impedir algo? Para nós encerrarmos. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, quando a muralha caiu, eu estava em frente disso aqui, então essa parte aqui é minha. Essa parte aqui é do fulano. Essa parte aqui é do Beltrano. Todos unidos invadiram a cidade de Jericó. Aleluia. Versículo 21. E tudo quanto na cidade havia, o que eles fizeram? Destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Irmão, se você for ler a história desse povo aí, você vai ver por que Deus permitiu isso. Deus nunca foi injusto. Josué, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: vocês têm uma aliança. Vocês têm uma promessa. Entra na casa da mulher prostituta. Tirai-a de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Irmãos, aquela mulher acreditou. Aquela mulher desejou não morrer. Essa mulher nos ensina algo muito importante para a nossa vida. Ela não permitiu que o medo, que as ameaças, tirasse a sua fé e a sua confiança no Deus de Israel. Se Deus prometeu, meu irmão, que haja o que houver, Ele vai fazer algo na tua casa, na hora certa Deus vai tirar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar, porque Deus, Ele cumpre promessas. Versículo 23 e a gente já encerra. Então entraram os jovens e os espias e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Eu fecho a palavra de hoje falando algo.
a salvação da família de Raabe, revela para nós hoje a graça de Deus para aqueles que creem, que querem a salvação. E a outra coisa, a importância. Vamos nos colocar em pé. Versículo 26. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Isso aqui já é outra coisa que ele está falando. 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Ou seja, Deus, irmãos, quando nós obedecemos, você pode ficar tranquilo que quando Deus resolve exaltar alguém, Deus faz. Meu Deus, corria a sua fama por toda a terra. Irmão Laudir, lá não tinha celular, não tinha internet, mas tinha um Deus que decidiu honrar Josué, porque ele foi fiel naquilo que Deus colocou na mão. Deixa na hora certa, irmão, seja fiel ao Senhor. E o próprio Deus se encarregará de dar testemunho a teu respeito. O próprio Deus. Pastor Isaías,